Senhor presidente, eu já tive a oportunidade aí da presidência de ler o voto de pesar de um grande amigo que perdi, Jorge Caetano Pires, e que os votos de pesar e respeito aos familiares, solidariedade, será encaminhado pelo Senado da República. Fizemos na sessão da manhã, que era uma sessão de homenagem do movimento sindical às mulheres, à Confederação Internacional das Mulheres, um minuto de silêncio também em respeito e carinho a esse guerreiro do povo brasileiro, em que muitos diziam, o pai, o Jorginho é teu fiel escudeiro. Na verdade, era um líder que caminhava sempre ao meu lado, ajudando nos grandes debates, mas está lá no céu, eu sei que ele está em paz. Ele faleceu no dia de hoje e está sendo velado lá na nossa cidade natal. Mas, senhor presidente, eu quero fazer dois registros. O primeiro é sobre as Olimpíadas. E aí, senhor presidente, não tem como, porque a gente só ouve e muitas vezes não fala. Quando o nosso governo, ainda governo Lula e governo Dilma, porque Dilma está afastada, asseguraram para o Brasil dois grandes eventos. Disputaram com o mundo todo, Copa do Mundo e as Olimpíadas. E aí aqueles que sempre acham que é o dia e a noite do apocalipse, tentaram de tudo para desmontar tanto o evento da Copa do Mundo, como também das Olimpíadas. Agora estão pianinho, quietinho, como eu disse hoje pela manhã, e reconhecem que foi um grande investimento. Olha, eu chego a pensar, senador Germano Ferrer, se a Copa do Mundo, se fosse o contrário, se naquele jogo histórico de 7-0 da Alemanha, fosse o contrário, o Brasil tivesse ganho, tenho certeza que seria uma euforia geral no Brasil, e aqueles que só pregam a desgraça estariam dizendo, olha, viu, que Copa do Mundo linda, o Brasil sagrando-se campeão, e por aí iria. Mas, como não foi esse o resultado no campo, alguém tinha que, de forma oportunista, sair batendo no governo que trouxe esse grande evento. Se não fosse um grande evento, o mundo todo não disputava. Agora vamos às Olimpíadas. Articulada, programada, um espetáculo magnífico. Nós temos autoridade para dizer isso, porque nós vimos o formato, a organização, a preparação, o investimento nos atletas. O mundo todo bateu palma para o Brasil. Mas, além do espetáculo na organização, onde 3, eu diria, jovens inconsequentes americanos tentaram forjar um assalto que não aconteceu e que a polícia desmontou. Então, praticamente nenhum acidente. Pregavam o mal e o pior, a desgraça total. E agora todos batem palma. O Brasil ficou sendo o 13º país do mundo nessa Olimpíada, em número de medalhas. Isso não é pouca coisa. Temos que bater palma para a organização, a preparação, que o evento ele é antes, durante e depois dos nossos jovens atletas, homens e mulheres. Senhor presidente, todo o Brasil, nesses 17 dias, pulsou com a cidade do Rio de Janeiro, com o estado do Rio de Janeiro, com as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E que bom que aqueles que só pregam o apocalipse já começaram a mudar o discurso, reconhecendo o investimento. Me parece assim que tem um cheiro de virada aí. A virada sempre é bom. Senhor presidente, hoje de manhã aqui nesse plenário, nós aplaudimos de pé a organização do evento, liderada, queira ou não queira, por Lula e por Dilma. Foi liderada e organizada e feita, e a preparação, inclusive, dos atletas, com as parcerias com a área privada, com os militares, com as escolas. Foi maravilhoso o encerramento, aquela diversidade, aquela alegria contagiante. O mundo
mundo todo batendo palma para o Brasil. Por isso, senhor presidente, eu faço aqui essa fala sobre as Olimpíadas. O Rio de Janeiro realizou as Olimpíadas. O presidente Lula afirmou, no dia que foi escolhido o Estado, o Brasil e o Rio de Janeiro, os Jogos Olímpicos no Rio serão inesquecíveis, pois estarão cheios de magia da paixão do povo brasileiro. E foi isso que aconteceu. Realmente foi. Depois de todas as críticas, tanto as internas como outros setores que não acreditavam no Brasil, e nós estamos fazendo ele se dobrar, o encerramento da Olimpíada no Rio de Janeiro, na noite de ontem, coroou com chave de ouro esse magnífico evento. Os Jogos Olímpicos, na cidade maravilhosa, questionada muito. Aí falava os Jogos Olímpicos, Zika vírus, violência, transporte, o prédio, a cancha. Deu tudo errado para eles e deu tudo certo para nós. Presenciamos, nesses 19 dias, antes eu falei 17, nesses 19 dias de evento, competições acirradas, mas com espírito olímpico, bem organizada, dentro das regras do jogo, sem golpe em cima de ninguém, prevalecendo somente aquilo que estava no regulamento. Além de uma torcida apaixonada, que gritava em todos os momentos, enfeitando com a magia aquele momento. A Olimpíada Rio 2016 virou palco de momentos inesquecíveis para o esporte mundial. Foi aqui que o astro mundial da natação, Phillips, fechou o seu ciclo vitorioso nas piscinas com 5 medalhas de ouro e 1 de prata. Foi aqui que assistimos o jamaicano Bolt aumentar sua coleção de medalhas, tornando-se tricampeão olímpico em 3 categorias, e conhecemos de perto o novo fenômeno do esporte. E ali é que esteve, então, também a ginasta americana Simone. O Brasil lutou e conseguiu realizar 2 grandes eventos esportistas. A Copa do Mundo em 2014, a Olimpíada do Rio 2016. Tudo isso graças ao comprometimento do presidente Lula e da presidenta Dilma. Tivemos uma das Copas mais bonitas e mais organizadas de todos os tempos. Não deixamos a desejar nada para ninguém. A Olimpíada foi o evento esportista do mundo. Foi um sucesso, ainda já na sua abertura, onde abraçou causa dos refugiados, da sustentabilidade. A cerimônia foi elogiada em todo o planeta. O Rio 2016, presenciamos o melhor quadro de medalha do Brasil no longo de toda a sua história. Alguém trabalhou para isso. Não tem milagre. Como diz o outro, não tem Papai Noel, e alguém tem que reconhecer quem estava por trás disso. Foi o governo brasileiro. Senhor presidente, 19 no total, sendo 7 de ouro, e o 13º lugar no ranking internacional. Em 2012, em Londres, fomos o 23º. Em Pequim, em 2008, chegamos a 23º. A melhor posição até então era a Olimpíada de Atenas, onde, em 2004, o Brasil ficou em 16º. Tudo isso temos que reconhecer aos investimentos feitos no governo Lula e Dilma para o esporte. Foram 2,5 bilhões injetados na preparação dos atletas, maior investimento da história do esporte olímpico brasileiro. Começando pelo Bolsa Atleta, o maior programa de patrocínio esportivo do mundo, permitindo a cerca de 17 mil atletas se dedicarem ao treinamento de alto nível. E com a Bolsa Pódio, que beneficiou os atletas entre os 20 melhores de suas modalidades. Hoje, o atleta brasileiro tem as mesmas condições que os concorrentes de outros países.
técnicos, viagens internacionais, material esportivo qualificado, médicos especializados, nutricionistas, psicólogos de esporte, fisiologistas. Tudo isso estava à disposição da nossa seleção de atletas. Senhor presidente, devo fazer aqui uma saudação aos nossos medalhistas brasileiros nestas Olimpíadas. Vida longa a você, Rafaela Silva, que é ouro no judô, Felipe Vu, prata no tiro esportivo, Diego Hipólito e Arthur Nori, prata e bronze na ginástica artística, Arthur Zanetti, prata na argola, Poliana Okimoto, bronze na maratona aquática, Mayara Aguiar, no judô, e Rafael Silva, também no judô. O jovem Tiago Braz, que ganhou ouro no salto com vara, Robes Conceição, ouro no boxe, Isaquias Queiroz, que tornou o maior medalhista brasileiro em uma Olimpíada, com 2 pratas e uma em bronze na canoagem. A seleção masculina de vôlei, que ganhou ouro, um jogo belíssimo, emocionante. E a seleção masculina de futebol, que nos presenteou com o tão desejado, sempre sonhado troféu da medalha de ouro numa Olimpíada, e enfim chegou. E falam às vezes do Neymar, e o Neymar foi o capitão. O Neymar chamou para si a responsabilidade, foi espancado durante todos os jogos. Não amarelou, não se intimidou, foi para cima. Podia se jogar ele como uma estrela, e que ele é uma estrela mesmo mundial, todo mundo sabe. Mas não, botou a braceleta no braço e disse, é comigo. Muitos amarelam, Neymar não amarelou, a nossa seleção nenhum amarelou, todos têm que ser elogiados sim, mas é inegável que Neymar apanhou muito, de cabeça erguida. Corajoso, foi um líder sim, foi o capitão, e depois da missão cumprida, entregou o bracelete. Terminei o meu período de capitão. Neymar, falamos de ti aqui, mas sabemos que cada um, mesmo aquele que não entrou, que ficou sentado no banco, o treinador, todos, não só o goleiro, todos merecem o nosso abraço carinhoso. Mas você liderou. E alguém tinha que liderar, Neymar. E naquele momento do gol, calcule os senhores a responsabilidade. Eu joguei futebol, a bola ali, o goleiro, o mundo todo te olhando, Neymar. E se você não tivesse cabeça feita, se não tivesse centrado, equilibrado, preparado, não foi só aquele golo lá na gaveta, como a gente fala, onde dorme a coruja, belíssimo golo, mas na hora do pênalti, você foi e colocou no lugar certo. Bola num canto, goleiro no outro. Isto tem que ser aplaudido. E claro que eu vou bater palmas pela defesa do nosso goleiro, claro que eu vou bater palmas por todos os nossos jogadores, pelo treinador, pela comissão técnica, para aqueles que prepararam essa seleção. Mas alguém tinha que liderar, e você não fugiu do compromisso. Liderou, enfrentou, se portou, como a gente fala no movimento sindical, como um verdadeiro guerreiro, líder do time e do povo brasileiro, e por isso você tinha a braceleta de capitão. Todos foram guerreiros, mas você ali tinha que liderar e liderou. Parabéns a todos, corpo técnico, diretores, organizadores da nossa querida seleção. Eu achei que eu ia dessa para outra já, sem ter
festejado a alegria, a emoção, a magia de campeão do mundo numa Olimpíada. Esse presente vocês, meninos, deram para o povo brasileiro. Quero cumprimentar também as meninas. Era o melhor time para mim de todos. Mas às vezes é assim, nem sempre no futebol ganha o melhor. Nem sempre ganha o melhor. Parabéns a vocês. Marta, você também chamou para si, e você liderou. Você é uma líder. Todas aqui eu quero homenagear. Enfim, todos aqueles que participaram das Olimpíadas aqui merecem as nossas homenagens. E se eu pudesse, eu daria uma medalha para cada um de vocês. E todos, se dependesse de mim, iam receber uma medalha de ouro como honra ao mérito. Quero mais uma vez dizer que, para mim, aqui é bom destacar os voluntários. Os voluntários. Foram milhares e milhares de voluntários que colaboraram para o sucesso desse evento. A eles também a minha medalha de ouro. Eu não podia deixar de cumprimentar com muito carinho aqui, por escrito, a nossa seleção de futebol feminina. O choro, eu tenho uma canção que diz, do Fagner, que um homem também chora. Um homem chora, uma mulher chora assim, e o choro é daqueles que têm honra, daqueles que têm fibra, que têm raça, que querem sempre dar o melhor para o seu povo e para toda a sua gente. Enfim, com poucos recursos, aqueles que o nosso país pôde dar, nós chegamos lá. Nós demos um show. Aqui eu reforço o pedido de Marta. Não abandonem o futebol feminino. Essas meninas têm muito, muito a oferecer no país, ao nosso país. Senhor presidente, a Olimpíada termina, mas o legado que ela deixará são enormes. A infraestrutura será o principal, não apenas para o Rio, mas para o país, com o conjunto de obras de mobilidade como VLT, metrô, BRT, Transolímpica, que irão facilitar o deslocamento de milhões e milhões de turistas que voltarem e estiverem na cidade maravilhosa. A mais, Complexo Esportivo Deodoro, Estádio Olímpico, Arena Olímpica, o Centro Nacional de Tiro, o Centro de Treinamento de Hóquei, o Domínio Comum do Pentatlo, o Centro Nacional de Hipismo e também o Centro de Tratamento do Judô em Lago de Freitas, na Bahia, o Centro de Canoagem em Foz do Iguaçu. Isso tudo faz parte do legado deixado das Olimpíadas para o nosso querido povo brasileiro, que com certeza vai ajudar muito o Brasil a ter muito mais medalhas e impulsionar o esporte. O esporte é saúde. O esporte é lazer, o esporte é formação, o esporte é disciplina, o esporte é saber olhar além do horizonte e perseguir a vitória. Por isso, muito bem Brasil, por ter investido no esporte e nesta magia que foi os Jogos Olímpicos. Para finalizar, quero dizer que é claro que não foi só este momento que nós vivemos, 17 dias, mas quero sempre lembrar, e falo isso às vezes, senador Ramano Ferrer, quando a gente chega num local para falar, palanque montado, às vezes o estádio lotado, a gente só fala e é aplaudido, e tiram foto e nos dão beijos. Mas por trás disso tudo, tem milhares de pessoas que trabalharam na organização. Então, palmas para aqueles heróis anônimos que fizeram esse momento acontecer. Enfim, cumprimento o encerramento. O encerramento também foi lindo. Um povo sorrindo, um povo sambando, um povo dançando. Era o povo da floresta, dos terreiros, das periferias, do Pampa, do Cerrado, do Nordeste, de todas as regiões do Brasil. O Brasil estava ali com a sua mais bela fotografia. Um Brasil que se soma para dar a volta por cima. Um Brasil que supera as diferenças e as derrotas. Este país vai sempre apontar para o futuro,
apesar dos pessimistas, um país que ama e adora a democracia, tão fortemente atacada por uma maioria eventual, e vocês sabem que é eventual, sabem que quem merecia ter feito a abertura era Dilma Rousseff, quem merecia fazer o encerramento era Dilma Rousseff, e quem assumiu no lugar dela não teve coragem, nenhuma das duas, porque na primeira não anunciou nem o nome, se viu uma voz que se viu estranha falando 30 segundos, e no encerramento não se fez presente. Saudades de você, Dilma. Mas eu espero muito, senador, que na próxima segunda-feira, hoje é segunda, na próxima segunda-feira, aqui nesse plenário vão estar sentados os senadores. Muitos deles ministros, ou vão dizer alguns deles ministros, que estavam do lado dela até o último momento. E na reta final, pularam de uma canoa para outra, porque entenderam que não tinha nada a ver com aquela remação que eles fizeram até o momento. Remaram, e depois pularam para outra, porque achavam que a outra tinha mais remador para chegar na frente. Isso não é espírito olímpico. Isso não é ter lado. Isso não é ser coerente. E o homem público tem que pautar sua vida pela coerência. Isso não é coerência. Quantos e quantos senadores e senadoras que desfrutaram dos benefícios do governo durante esses 13 anos? Eu sei, e ele sabe que eu sei. Vim de lá apaixonado pela presidenta e pelo Lula, que ia mandar mais investimento para a região, mais obra, mais financiamento, liberação de emendas, e eles sabem que eu estou falando a verdade. E de uma hora para outra, orientado pelo Cunha lá, chega aqui, não é bem assim. Eu vou agora jogar no time adversário. Jogar no time adversário. É como se tivesse terminado um jogo e deu prorrogação e metade do time que estava do nosso lado simplesmente resolveu jogar no outro time. Isso não existe. É nas regras da vida isso. Não está no papel isso. Mas é a regra da vida. A coerência é fundamental. É fundamental. Olha, e as Olimpíadas mostraram, hein? Aqueles que antes criticavam, agora batem palma. Eu quero ver aqui, na votação final, que deve ser entre segunda e terça. Olho no olho. E a presidenta vai estar aqui. E vai ser que nem a situação das Olimpíadas. O mundo todo vai estar focado aqui nesse plenário. Pode saber que as redes sociais, as TV, as rádios, o mundo todo vai estar olhando para cá, dizendo um país continental, da jovem democracia, que deu esse espetáculo belíssimo das Olimpíadas, está sendo golpeado agora por uma maioria eventual. Uma maioria eventual que eles dizem claramente não há crime de responsabilidade, nós também sabemos. Mas então por quê? Ah, porque na minha base eleitoral isso dá voto. Ah, porque há um movimento aí dizendo que tem que ser assim. Mas como é que eu, julgador, vou condenar o inocente sabendo que ele não é culpado? Isto não existe. Isto não existe. É lamentável ter que fazer essa reflexão, senhor presidente. Mas, senhor presidente, se me permitir, nos meus últimos 5 minutos, eu quero registrar que tive numa série de atividades no meu estado falando sobre isso. E o que eu falei aqui muito, falando sobre Olimpíadas, falando sobre democracia, falando, por exemplo, alguém sabe de uma notícia boa do governo interino? Alguém sabe de uma notícia boa? Me deem uma notícia boa, a não ser verba para cá e verba para lá, para a base de um, para a base da outro, para uma obrinha de um, para a obrinha do outro,
para garantir o voto. Me deem no campo da política, no campo da economia, no campo de olhar além do horizonte de que o Brasil está melhorando. No desemprego, claro que não. Na falência de empresas, claro que não. Da inflação, claro que não. Taxa de juros, claro que não, porque no compromisso com o sistema financeiro, todo mundo sabe. E ainda vem todo o ataque na reforma da Previdência, querendo botar 65, 70 anos, querendo que as pessoas contribuam, hoje é 35 e 30, 30 mulher, 35 homem, querendo que contribua 50 anos, 47 anos. Porque um trabalhador começa, digamos, com 16 anos. Se ele só pode se aposentar com 65, ele vai ter que contribuir quanto? 49 anos de contribuição. Calcula uma mulher que hoje, com 30 de contribuição, ela se aposenta, ela vai ter que contribuir mais de 19 anos. É esse o governo que vocês querem? É esse o governo que a população brasileira quer? Querem acabar com a CLT, eles falam abertamente, daí a ponte para o futuro. Acabar com o 13º? Acabar com as férias? Acabar com o fundo de garantia? Como disse um outro dia, um deles, na rescisão de contrato, se o trabalhador quiser um negociado, eu dou só metade e tudo bem. É isso? Não pagar nem os direitos na hora que ele vai ser demitido? É isso que eles estão ameaçando. É isso que eles estão fazendo. A que ponto nós chegamos? Saúde. A desvinculação. Querem acabar com o SUS. E por aí vai, senhor presidente. Que ponto nós chegamos? No campo da educação, o que houve de avanço nesse período? Eu me socorro de Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek disse numa frase histórica: eu farei em 5 anos o que eles não fizeram em 50. Aqui é o inverso. Ele, em 5 meses, vai destruir o que o povo brasileiro fez no longo dos últimos 50 anos. É isso que está acontecendo. Isto que não passou o impeachment ainda. Depois, se passar, que eu espero que não passe, aí que virão o resto das maldades que ele não apresentou até o momento, porque está com medo de perder alguns votos de parlamentares, mas já anuncia. Veja bem, tem uma gravação que está no YouTube, está nas redes sociais, de um representante da Fiesp e da CNI, ele sabe que eu estou falando a verdade, senão eu não estaria falando aqui, que ele diz o seguinte: o certo, em vez de ter horário para almoço, é o trabalhador comer com uma mão e trabalhar com a outra. Aí ele diz, o bom mesmo é trabalhar 80 horas por semana, que dá mais que 12 horas por dia. Depois diz ainda, o certo mesmo, quando o repórter pergunta para ele, mas tu acha que todos os direitos podem ser cedidos pelo trabalhador? Ele diz, todos sim. Diz todos sim. Se o trabalhador concordar em ceder, por que não? Mas, claro, a ameaça do desemprego faz com que ele realmente, de repente, tenha que abrir mão de parte dos seus direitos. Mas, senhor presidente, eu apenas quis falar isso, a Vossa Excelência, para dizer que eu estive em Caxias do Sul, minha cidade natal, falei sobre tudo que eu falei aqui, para uma plateia lotada de líderes dos trabalhadores da área rural, urbana e servidores públicos. O evento contou com o apoio de 11 entidades. O tema foi o futuro da Previdência e a aposentadoria no Brasil e, claro, que falamos também da CLT. Senhor presidente, lá naquele debate, tudo isso que relatei aqui, inclusive a questão do trabalho escravo, questão da terceirização, a desvinculação do PIB do salário mínimo, que eles também querem, não querem mais que o salário mínimo, que nós chegamos de $60, e Vossa Excelência acompanhou, eu fiz até greve de fome quando eu era deputado, e chegamos a um salário mínimo de $300. Temos todos os dados da Anfip que demonstram, senhor presidente, que bastaria cobrar os grandes devedores dívida ativa, e nós arrecadaríamos R$1 trilhão e meio de reais a mais. E as ditas reformas deles, que eles estão anunciando, falam que economizarão 65 bilhões, caçando a aposentadoria do aposentado por invalidez,
e caçando o direito daqueles que estão no auxílio saúde, auxílio doença. Senhor presidente, se houvesse uma fiscalização séria, como levanta os auditores, analistas, nós arrecadaríamos da elite desse país, que são os grandão. Por que não falo daqueles que devem? Faça uma lista dos maiores devedores. Só vai dar capa preta, como a gente fala. Só vai dar grandão, só vai dar tubarão. Ali não vai ter lambari, não. Nós arrecadaríamos 250 bilhões a mais nesse país. Mas isso ninguém fala. Isso não está no conjunto da obra, que pega o sistema financeiro e pega os magnatas desse país. Os dados estão aqui. Peguem o meu discurso. Se alguém tiver dúvida, pegue o meu discurso e olha, o pai disse isso aqui não é verdadeiro. Aí confira os números. Vão ali, vão na Anfip, vão na FENAFISP, pega os analistas, pega os auditores. Está tudo em livro isso aqui. Aí não pode cobrar. Agora, tirar o salário mínimo do trabalhador, tirar a aposentadoria dele, terceirizar a atividade fim, acabar com a CLT, isso é que está por trás do golpe. O golpe é isso. O golpe não é contra a Dilma, não. O golpe é contra o senhor e a senhora, porque é isso que eles querem fazer. Senhor presidente, quero agradecer muito às entidades de todo o Brasil que estão nos convidando para esses debates. Aqui, no caso, agradeço muito o convite do Sindserv, agradeço muito o Luciano Roque Piccoli, presidente em exercício, o trabalho brilhante da Márcia Carvalho, que organizou o evento, além do Sindserv, participaram o Sindsaúde, Sindicomerciário, Sindibancário, Simpro, Sindilimp, Sindiju, Sintep, Serra, CEPERES, Caxias, Associação de Sindicatos Rurais da Serra, Ministério do Trabalho, Gerência de Caxias do Sul, Sindicatos Rodoviários, Sindicato Jornalista, Sindicatos Metalúrgico e as centrais sindicais estavam lá também representadas, CUT, CTB, Nova Central, Força Sindical e outros. Quero dizer também que tive, senhor presidente, no lançamento do Comitê Popular Sindical da candidatura de Raul Ponte e Silvana Conte para prefeitos de Porto Alegre. Fizemos um belo evento, desejo a eles todo sucesso. Tenho andado em todos os estados, nas capitais e pelo interior do meu querido Rio Grande do Sul. A indignação é grande. É uma indignação e medo pela ofensiva dos setores conservadores, nunca visto na história, nem na época da ditadura. Estive num outro encontro regional no Vale dos Sinos, na cidade de Sapiranga, onde lá me reuni com trabalhadores de todos os setores, liderados ali, no caso, pela sede Sindicato do Calçado. A audiência pública de Sapiranga foi a 5ª que realizei regional no Estado, depois de a todos os estados do país, e no segundo roteiro já estou no 10º estado. Tive em Porto Alegre, Erechim, Passo Fundo e Santa Maria, tudo em regionais, todos os encontros, trabalhadores tendo sido claro que não vão aceitar nenhum golpe nos seus direitos, tanto na questão da previdência de aposentados e pensionistas, como o direito dos trabalhadores. Em todos os encontros, aprovamos uma carta de repúdio a todas as mudanças apresentadas pelo governo interino, que lá é dito a viva voz: golpe não. Golpe nem na Dilma, e muito menos, segundo eles, no direito dos trabalhadores e dos aposentados. Estavam presentes nos eventos representantes de todas as centrais sindicais, representantes da CUT, companheiro Claudir, Júlio Lopes, da CTB, João Pires, da Nova Central, sapateiro de Sapiranga, Júlio Cavalheiro Neto, o deputado estadual Tarcísio Zirman, advogado trabalhista, que fez uma bela exposição sobre os ataques à Previdência, Gilson Pinheiro. Falaram eles, senhor presidente, todos, da importância de uma grande mobilização e que os senadores e deputados têm que ter claro. Isso vai ser uma campanha nacional e não tem como não falar a verdade. Aqueles que votarem contra os interesses dos trabalhadores, em reformas como essa da Previdência, em reforma trabalhista, que venham retirar direitos, seja de onde for, da área pública, da área privada, da área rural, claro que terão uma campanha contra eles, ali, em 2017, 2018, já que eles não são candidatos agora, mas é natural, é uma questão até de sobrevivência, né?
Eu não posso votar naquele que aqui vem e vota contra nós. Isso ficou claro, pelo que eu ouvi, de forma muito clara, senhor presidente. E eles lembraram muito daquela fase da Constituinte, com os cartazes traidores do povo. Eles estão dispostos, se continuar esse avalanche contra os trabalhadores, retomar aquela campanha cidade por cidade em cima do cartaz traidores do povo, que ajudou muito a construir a Constituição cidadã. Uma coisa eu reconheço do governo interino, senhor presidente. Isso aqui eu que só fiz críticas, faça com elogio. O governo interino, ele conseguiu unificar o movimento sindical. Todos estão contra ele agora. Força Sindical, CUT, CTB, UGT, com lutas, enfim, ele conseguiu unificar todas as centrais, todas as federações e confederações. Eu não conheço uma federação, se tiver me digam, até para mim fazer justiça. Se existir um sindicato, uma federação, uma associação, uma confederação que está do lado dessas medidas propostas por esse governo interino, me digam que eu faço a ressalva. Eu não achei nenhum. Olha que eu tenho viajado o Brasil, eu não vou dizer o mundo, mas o Brasil, estado por estado, e tenho feito encontros regionais. Não encontro um único sindicalista, não importa a matriz ideológica, que esteja do lado desse governo, pelas propostas que estão apresentando. Estou nem entrando na questão de impeachment ou não impeachment, mas não tem um que eu possa dizer que entendi que estava a favor das iniciativas desse governo interino. Quero dizer, senhor presidente, que anuncio aqui já para a região de Pelotas que na próxima audiência pública será no dia 2 de setembro, na cidade de Pelotas. Cumprimento também a cidade de Santa Rita, porque estive lá no lançamento da candidatura da professora Margarete Ferretti e o seu vice, Antônio César Bairros. Um belíssimo evento, estavam lá milhares de pessoas. Participei depois do lançamento da campanha do Flávio em Porto Alegre, participei também da discussão da campanha da Edneia em Canoas, tanto o Flávio como a Edneia, dois jovens lutadores que se dedicam a combater os preconceitos e querem a melhoria da qualidade de vida de todo o nosso povo. Dois jovens, um em Canoas, outro em Porto Alegre, que, inclusive, fizeram questão de ter o meu número, porque o meu número como senador é 131. E eles usaram no complemento, claro, eu falei do meu número aqui, não vou falar do número deles, eles pegaram o mesmo final, sempre na perspectiva de acompanhar esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Por fim, senhor presidente, só quero cumprimentar a todos os candidatos a vereadores, a vereadoras, independente de partido, quero cumprimentar os candidatos a prefeitos. Claro que em Canoas eu tenho o apoio aos candidatos, apoiado pelo prefeito Chiora Sai, que fez um belo mandato, o prefeito Jair Jorge. Mas entendo, senhor presidente, que não dá para entrar no discurso dos setores mais conservadores, para que a população não faça política. Tem que fazer política, sim. Se vocês não fizerem política, os poderosos fazem. E eles não estão preocupados com o salário, não de vereador, de prefeito, de deputado, mas sim nas maracutaias que eles podem fazer, tendo ao seu alcance os mandatos que a democracia pode dar pelo voto direto a cada cidadão. É isso, senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência, os meus pronunciamentos no dia de hoje. Obrigado.